Aquelas garotas que vocês veem ali, sim, aquelas que querem polir a espada do protagonista, são guerreiras que estão loucas por ele. E como ele chegou a isso? Ou melhor, como ele chegou a esse mundo? Bem, porque teve um acidente tirando uma foto em um santuário com sua melhor amiga, que por sinal também está apaixonada por ele. Sim pessoal, esse cara tem todas. Mas calma, porque nem tudo é bom para esse rapaz, já que no mundo onde ele acabou estava em guerra há muito tempo. Embora por sorte, ele pudesse levar seu telefone para falar com sua waifu do outro mundo e lutar contra seus inimigos. Será que o cara consegue acabar com a guerra ou melhor ainda, consegue um harém? Certo, vamos partir para a história. Em um mundo mágico chamado Yggdrasil, onde as batalhas eram o pão de cada dia, Yuto, nosso protagonista com cara de como cheguei aqui, se encontrava em plena missão épica de verificar seu telefone junto a um lago, porque claro, mesmo em um mundo medieval, o Wi-Fi parece ser uma necessidade básica. Enquanto isso, uma garota que estava tomando um banho noturno saiu da água e lembrou Yuto que no dia seguinte eles tinham uma batalha importante. Pequenos detalhes, não é? Ao amanhecer, começou a confusão. Dois lados se enfrentaram com toda a fúria, mas Yuto, que já estava há 2 anos neste mundo e já era o líder do clã Lobo, sacou seu as na manga, estratégias de Alexandre Magno tiradas do Google. Sim, nem em outro mundo ele larga o celular. Em meio ao caos, uma flecha ia diretamente fazer um piercing indesejado nele, mas Felícia, sua irmã neste mundo, a desviou com sua habilidade que nem o Circo de Solé tem. Após uma vitória épica, sua filha Sigrun chegou para dar o relatório de guerra, anunciando que haviam capturado o líder inimigo. Resulta que o terrível líder do clã Chifre era uma menina, Linéia. No estilo não tenho tempo para suas bobagens, ela rejeitou as ofertas de Yuto de adotá-la como filha, irmã ou qualquer coisa que pensasse. No final, Yuto teve que mandar a boa, e vai querer não? Então destruiu sua cidade. E assim Linéia acabou aceitando ser sua irmã mais nova. Democracia 100%. De volta ao acampamento, Yuto foi recebido como herói. Depois dos cumprimentos e festas, ele se esgueirou para o templo para falar com Mitsuki, uma garota de seu mundo antigo, mas a ligação não foi muito encorajadora. Ela ainda não havia encontrado como voltar para casa. No entanto, ela estava convencida de que não estava em outro mundo, mas em algum lugar da Terra entre 1300 e 2000 a.C. Que precisão, Sherlock! No dia seguinte, Felícia e Sigrun tentaram metê-lo em problemas em seu quarto, mas Yuto, com toda a graça do mundo, as ignorou e foi tomar café da manhã com a aliança do clã do Chifre. Eles precisavam de mais armas, então visitaram Ingrid, a ferreira local. Mais tarde, foi realizado um ritual para oficializar a lealdade de Linéia e seu clã a Yuto. Tudo ia bem até que Felícia chegou com mais notícias. O clã do Casco havia invadido o território do clã do Chifre. Os conselheiros sugeriram não intervir, mas Yuto, enfurecido, lembrou-lhes que haviam jurado proteger seus aliados. Com um grito heróico, ou algo assim, ele decidiu liderar o resgate ele mesmo. Naquela noite tranquila, o líder do clã do Casco estava em seu acampamento muito concentrado, pensando em como dar um bom susto no clã Lobo. Mas seus planos foram por água abaixo quando a albina mais letal do reino, Sigrun, apareceu a cavalo com suas tropas para dar-lhes um salve surpresa. Depois de um ataque relâmpago que deixou o acampamento em ruínas, os lobos decidiram se retirar, pois o estrago já estava feito. Enquanto isso, Linéia, a chefe do clã do Chifre, estava em seu escritório recebendo relatórios dos feitos de Sigrun. Emocionada, ela lembrou as sábias palavras de Yuto durante a última reunião do conselho, algo como nunca subestime alguém com um cavalo e má atitude. Animada, ela desceu ao acampamento para felicitar as tropas, mas em vez de dar discursos motivacionais, Yuto os mandou comer, porque segundo ele, ninguém pode ganhar uma guerra com fome, isso até um goblin sabe. Enquanto isso Sigrun estava na floresta com alguns soldados, observando o clã do Casco. Quando começou a batalha, o clã Lobo levava vantagem porque o inimigo estava cansado demais por terem perdido a noite. No entanto, os Casco encontraram uma fraqueza no flanco esquerdo dos lobos e decidiram atacar por ali, mas o que eles não sabiam é que Yuto já havia previsto o movimento e tinha um plano na manga. Justo quando parecia que a situação ia ficar feia, Sigrun e sua equipe apareceram para dar-lhes uma surpresinha. No clímax, a guerreira enfrentou o líder dos Cascos em um duelo épico. Depois de uma luta intensa, Sigrun demonstrou por que ninguém se mete com uma albina com katana, e com um golpe letal deu-lhe o descanso eterno. Com o líder derrotado, o clã Lobo levou a vitória e todo mundo respirou tranquilo, e até que chegou o momento louco na sauna. Entre brincadeiras e vapor, Linéia decidiu que era o momento perfeito para propor casamento a Yuto. A notícia deixou todos como se tivessem visto um dragão entrar no quarto. Após saírem da sauna, discutiram o assunto. Linéia confessou que só queria o casamento para que Yuto governasse seu clã e lhes trouxesse prosperidade. No dia seguinte, Felícia tentou convencer Yuto, mas quando confessou que sua intenção era evitar que ele voltasse para seu mundo, ganhou uma bronca carinhosa.
Enquanto isso, dois misteriosos cavaleiros chegavam ao reino procurando pelo chefe lobo Yuto. Enquanto Yuto tenta desfrutar de um momento de paz, ou mais próximo disso em sua vida de caos, um par de gêmeas, Albertina e Cristina, o observam detrás de uma parede com a sutileza de um elefante em uma loja de cristais. Chris, com zero consideração pelo sigilo, começa a espirrar como louco e pede a sua irmã um abraço mágico porque, segundo sua lógica, abraçá-la lhe transmitirá a doença para curar-se mais rápido. Enquanto isso, Yuto estava participando de um ritual cerimonial para celebrar sua recente vitória. Após a cerimônia, todos relaxam em um banquete digno de um rei. Embora Yuto se sente ao lado de Linnea, não pode evitar sentir-se desconfortável com toda a formalidade e os olhares constantes. Justo quando as coisas começam a fluir, a sala fica em silêncio absoluto e entraram duas figuras misteriosas. Um deles é Steintor, o chefe do clã do Relâmpago e basicamente o vilão com um manual completo de intimidação. Linnea, sussurra Yuto que Stein tem duas runas que o tornam praticamente invencível e para colocar a cereja no bolo, foi ele quem acabou com o chefe anterior do clã do Chifre. Stein caminha até a mesa de Yuto como se o lugar fosse seu, enquanto Sigrun tenta impedi-lo, mas é ignorada. Yuto, sem se acovardar, lança-lhe algumas palavras diretas. Stein, obviamente ofendido, promete não esquecer seu nome e abandona o lugar. Lá fora, o homem se encontra com um sacerdote e menciona que tem vontade de enfrentar Yuto, a quem considera o próximo destruidor do mundo. Que motivador! Yuto decide fazer algo ainda mais difícil que enfrentar Stein, ligar para Mitsuki. Após semanas sem contato, Mitsuki está furiosa, mas entre lágrimas de alívio, alegra-se que ele continue vivo. No dia seguinte, Yuto sai para passear com Felicia e no caminho encontra um vendedor tentando vender duas garotas. Em um ato nobre Yuto as compra, não como escravas, mas para libertá-las. Em seguida, as envia ao palácio para garantir seu bem-estar. De volta, Yuto mal começa a lidar com documentos quando Sigrun chega com notícias de uma reunião com o clã da Garra. As gêmeas, filhas do líder do clã, chegam com uma oferta, querem ser as futuras esposas de Yuto. Obviamente, ele as rejeita sem titubear. Felicia, enquanto isso, murmura algo ao ouvido de Yuto que as gêmeas não conseguem ouvir. E quando estas mostram habilidades excepcionais para recopilar informação, Yuto considera adotá-las como aliadas em vez de esposas, e as gêmeas asseguram que isso é tudo que elas querem. Yuto não se convence totalmente e as desafia a provar seu valor. Em uma mudança de cena, Linnea estava dormindo, sonhando com Yuto, essas fantasias de novela que em sua mente já tinham um final feliz. Justo quando o sol começava a aparecer, um guarda acorda para anunciar que Yuto estava a caminho. Enquanto isso, Yuto viajava com seu grupo, formado por Felicia, Sigrun e as gêmeas Albertina e Cristina, que por sinal, usaram suas runas de vento para transformar a carruagem em um turbo expresso. Ao chegar à cidade, um funcionário começa a explicar com detalhes desnecessários a crise agrícola que tem todos na ruína, mas Yuto, com a paciência de um santo ou algo parecido, decide inspecionar o lugar subterrâneo da cidade, acompanhado de Felicia. Ali se encontram com Linnea, que estava mais preocupada que um estudante em época de provas finais. Entre discussões sobre os problemas da cidade, as gêmeas entram como se estivessem em sua casa, causando um pequeno caos com Linnea, mas Yuto, com sua habilidade especial de mediador profissional, consegue acalmá-las e foca a conversa em como ajudar a cidade. Finalmente, Yuto sugere um método de rotação de cultivos para melhorar a agricultura. Linnea aceita testá-lo, mas com uma condição: se falhar a culpa é 100% dele. Quando a noite cai, Yuto se encontra em seu quarto lidando com uma montanha de cartas, quando Linnea decide entrar e, digamos, propor atividades extracurriculares. Mas Yuto, fiel a seu estilo de protagonista nobre, rejeita seus avanços e explica que seu coração pertence a alguém de seu próprio mundo. Linnea fica confusa, então Yuto, como um cavalheiro, explica que vem do futuro. Embora parta um pouco o coração dela, isso também a motiva a tornar-se uma líder incrível. Seu momento é interrompido por Felicia e Chris, que trazem notícias alarmantes. O clã do Relâmpago, liderado pelo intimidante Steintor, planeja atacar o clã Lobo. Yuto convoca seu conselho e entre debates e preocupações, Chris e Albertina se oferecem para infiltrar-se na nação do Relâmpago e recopilar informação para demonstrar seu valor. Capturam um membro do conselho como se fosse um joguinho. Yuto, impressionado, as deixa partir com a condição de jurar lealdade ao regressar. Enquanto isso, Stein, com um exército de 8.000 soldados, avança em direção a seu objetivo, e Chris consegue enviar uma pomba mensageira a Yuto para avisá-lo. A guerra se aproxima, mas Yuto, com a confiança de quem já enfrentou de tudo, não pensa em recuar. Vem aí uma batalha épica. Em uma lembrança de Sigrun, Yuto a enfrentava em um duelo de treinamento e perdeu vergonhosamente o duelo, sem nem sequer se aproximar dela. Sigrun lhe dá uma lição fácil e rápida. Ao lembrar dessa humilhante derrota, Sigrun vai nadar para se descontrair. Ao sair, pede à lua que proteja seu pai. No dia seguinte, a guerra começa.
Os do clã do Relâmpago lançam seu ataque direto, mas as tropas do clã Lobo, lideradas por Yuto, respondem com uma porção de flechas com pontas de ferro, atravessando escudos e deixando mais de um sem fôlego. Apesar disso, o clã do Relâmpago continua avançando como se nada fosse. Yuto, não querendo ficar para trás, mobiliza mais tropas para detê-los, especialmente no lado esquerdo, onde o inimigo quer se infiltrar. No entanto, a coisa fica séria quando Sigrun enfrenta diretamente a estratégia dos rivais e quase derrota Stein. Mas obviamente, Stein não fica para trás e se enfrenta cara a cara com Sigrun, que apesar de esquivar de muitos ataques, sabe que não pode com ele. Assim, como quem não quer nada, decide retirar-se com sua tropa. Steintor, por sua vez, não se dá por vencido e lança um ataque direto ao centro das forças do clã Lobo. Yuto pensa que podem detê-lo, até que vê o quão descomunal é esse cara. Scarf, um dos homens mais importantes de Yuto, se oferece para deter Stein enquanto as tropas se retiram. Yuto, com cara de nem pense em se sacrificar, lhe dá sinal verde, mas com a condição de que não arrisque sua vida. A batalha se torna épica. Scarf enfrenta Stein embora esteja aguentando a luta, decide retirar-se antes que sua arrogância lhe custe a vida. Mas o problema não termina aí. Stein, furioso, decide vingar-se e leva suas tropas para atravessar um rio. Aqui vem o plano mestre de Yuto, uma chuva de flechas começa a cair sobre Stein e seus homens e quando o cara consegue atravessar o rio, Scarf, Sigrun, Felícia e o resto da tropa do Lobo esperam do outro lado. Mas Stein, com seu poder imenso, começa a desarmar a todos. Só que Yuto sempre tem um plano, ele é mais inteligente do que parece. O que parecia uma distração, na realidade era uma armadilha de água que acaba afogando Stein e seu exército em um rio furioso. Plano executado com sucesso. Yuto vai felicitar Linnea, a encarregada de liberar a água, porque sabe que sem sua ajuda o clã do Lobo não teria vencido. Mas Stein, como o tipo imortal que é, sobrevive. Mas como seu exército está destruído, ele é obrigado a admitir que foi derrotado. Mas bem, a guerra continua e Yuto promete a Mitsuki que depois de resolver todo esse caos, voltará para seu mundo. Ai, que romântico! Em uma mudança de cena, o protagonista está observando a ferreira tentando fazer uns copos de cristal, mas, claro, a coisa não dá certo, então ele pede que lhe dê uma mão. Depois de algumas tentativas, a ferreira consegue, e Yuto, como bom líder, lhe solta um bom trabalho que a faz corar. E claro, como qualquer garota em um anime, ela começa a fantasiar com ele, mas como sempre, Yuto atira de seu devaneio, deixando a garota perdidinha no pagode. Depois de toda essa tensão das batalhas, Yuto concorda em levar todas as garotas para tirar férias no Monte Surce, apesar de ter ficado um pouco relutante com a ideia. Mas afinal, quem poderia negar umas férias com todas essas garotas ao seu redor? Antes de partir, ele ordena a um de seus homens de confiança que se encarregue do reino enquanto ele descansa um pouco. E assim lá vão todos de viagem, rumo às águas termais de anime que não podem faltar. Yuto, buscando se refrescar um pouco, decide tomar banho, mas o que ele não sabe é que as garotas acabam se juntando a ele. E bem, digamos que houve mais diversão do que qualquer ser humano poderia lhe dar, mas isso já é outro assunto. De volta das férias, Yuto e Sigrun estão caminhando pelo palácio quando Linnea chega com uma notícia que faz com que tudo fique tenso: Stein sobreviveu. Mas isso não é tudo, porque Sigrun vai ver a ferreira para pegar uma katana nova, isso porque a katana que ela havia perdido em sua última batalha era de Yuto. Assim como bom pai, Yuto vai à loja, surpreende Han com a katana perdida, e Sigrun não pode evitar de se emocionar. Mas não termina aí, porque Yuto tem outra surpresa preparada. Ele leva a ferreira ao mercado, onde as pessoas compram os copos que ela mesma fez. De repente, a menina que Yuto havia libertado se aproxima dele, mas, ops! Derrama água sobre ele. O que faz Yuto? Se irritar. Não, só lhe dá mais comida. E quando percebe que a menina sabe ler, tem uma ideia brilhante: e se começarmos a educar todo o reino? Claro, porque nada diz líder sábio como implementar educação gratuita. Finalmente, Yuto dá a notícia que vai estabelecer a educação para todos no reino. Mas Felícia, que não é boba, percebe que ele está fazendo isso para que possa voltar para seu mundo. Yuto está sentado junto ao rio, acompanhado do irmão de Felícia, enquanto as garotas, felizes e despreocupadas, desfrutam de um bom banho e pesca. Até aí tudo normal, até que o irmão de Felícia, com cara de poucos amigos, lança uma ameaça bastante direta: não machuque os sentimentos da minha irmã ou vai pagar com sua vida. E claro, Yuto, como bom camarada, leva na brincadeira, mas em sua mente está toda a lembrança de seu primeiro encontro com o cara. Flashback dramático ao estilo épico, e aí estão Yuto e o irmão de Felícia, no plano dos velhos tempos, parados frente ao ancião chefe do clã Lobo. O chefe está para escolher seu herdeiro e quando se prepara para dar o título a Yuto, o protagonista diz que não queria isso e o rejeita.
Lopt não aceita bem e decide atacá-lo, mas para sua surpresa, seu pai interfere e recebe o golpe. Yuto, impactado, o vê morrer em seus braços, após pedir-lhe que cuide do clã Lobo e assegure que Lopt se torne um bom líder antes de ir para seu mundo. E claro, Yuto, todo emocional, fica com essa carga. Yuto desperta do sonho e se encontra com Felícia no mesmo quarto. As gêmeas estão para contar-lhe que o clã Pantera acaba de conquistar o clã Casco usando tecnologia de cavalaria, o que faz com que Yuto fique mais alerta do que nunca. Lopt tem sua runa mágica que copia habilidades, e justo ali Felícia lhe revela que, semanas atrás, Lopt lhe havia enviado uma carta pedindo que o deixasse e se unisse a ele. E bem, Felícia não disse antes, mas Yuto está tranquilo. Logo, Yuto decide enviar uma carta a Lopt como se estivessem em bons termos. Tudo perfeito até que, ao cair a noite, Yuto se põe a pesquisar sobre cavalaria em seu telefone. O telefone já não tem muita bateria, então ele aproveita e liga para Mitsuki para conversar um pouco. No dia seguinte, Lopt, aproveitando que Yuto estava distraído, ataca o clã Chifre. Então, Yuto reúne seu exército e se prepara para defender Milbor. Mas como não podia faltar, Lopt surpreende com um ataque utilizando bestas. Os homens de Yuto, como se fosse o treinamento da vida, conseguem se defender, e Lopt se vê obrigado a recuar. Agora vem o contra-ataque, e sua bruxa decide lançar magia de necromancia. Aí todos os mortos começam a se levantar como se fossem zumbis. A batalha fica tensa, Lopt tenta atacar Yuto, mas Felícia, sempre a heroína, se interpõe. Lopt não pensa duas vezes e aponta sua espada, mas Yuto se adianta e a salva. Justo quando parecia que tudo estava perdido, chega Sigrun montando camelos com sua gente. E como em todo bom anime, os cavalos não suportam o cheiro dos camelos, e o clã Pantera tem que se retirar. Depois Yuto fica com uma sensação estranha no peito, que teve assim que a bruxa usou seu poder. Enquanto se divertia com Lopt, a bruxa menciona algo sobre uma conexão mágica com Yuto, e Lopt lhe diz que possivelmente é porque ele vem de outro mundo e chegou aqui graças à sua irmã Felícia. Quando caiu a noite, Yuto decidiu fazer uma ligação para Mitsuki para desejar-lhe um Feliz Natal. Durante a conversa, Mitsuki sugeriu fazer um presente especial para suas garotas, mas antes que pudesse terminar a ideia, o telefone de Yuto se desligou. Mas a ideia ficou em sua mente, e no dia seguinte já estava falando com Ingrid para que o ajudasse a fazer os presentes. Enquanto Ingrid tentava flertar, Yuto estava em seu mundo, ignorando por completo o encanto de Ingrid. Enquanto isso, as gêmeas não podiam esperar para ver o que estavam fazendo na ferraria. Depois de muito trabalho, Yuto agradeceu a Ingrid por sua ajuda, mas também lhe deu um pequeno conselho: tente ser um pouco mais dama, valeu? E claro, Ingrid não levou muito bem. Golpeou Yuto e foi embora, deixando-o caído no chão. No dia seguinte, Yuto todo envergonhado, se aproximou de Ingrid com um colar feito por ele como desculpa. E ela, como se fosse uma criança recebendo seu brinquedo favorito, se emocionou e aceitou o presente, deixando claro que seu coração só tem espaço para Yuto. E enquanto isso, em outro canto obscuro do reino, um sacerdote do clã do Relâmpago se reuniu com Lopt para falar de uma possível aliança. Os dois estavam mais que prontos para derrubar Yuto de uma vez por todas. Em uma mudança de cena, Sigrun, sempre madrugadora, se levanta antes do sol para começar com sua rotina de treinamento, enquanto se cruza com Felícia, que tem seu próprio plano matutino, preparar o café da manhã para Yuto. Um café da manhã épico para o homem mais importante de sua vida. Bom, isso que ela tinha em mente, embora com Yuto nunca se sabe se o café da manhã será um momento zen ou um desastre total. Enquanto isso, no século XXI, temos Mitsuki na escola com sua amiga Huri, que tem uma proposta para ela: passar o ano novo em sua casa. E não só isso, mas sua prima volta de uma viagem e resulta ser uma especialista em arqueologia, o que soa muito conveniente quando Mitsuki se emociona porque poderia talvez encontrar uma pista sobre o mundo de Yuto. Quando Mitsuki e Huri chegam a casa, conhecem Saya, a prima arqueóloga, que começa a falar de mitologia nórdica e claro, relaciona Yuto como o lobo Fenrir, Stein como Thor. Mitsuki entra em pânico porque, se for assim, já sabemos como termina Fenrir nos mitos, morto. Mas Saya a acalma, dizendo que não necessariamente os eventos têm que ser como nos mitos, poderia ser que Yuto no final das contas, tivesse um final feliz. Isso não tira a preocupação de Mitsuki, mas pelo menos ela se acalma um pouco. Enquanto isso do outro lado, Yuto tenta ligar para Mitsuki, mas se frustra quando ela não responde. Então, decide sair de seu quarto e se encontra com Scarf, que se oferece para conversar com ele. Yuto, um pouco melancólico pela última batalha, recebe palavras de ânimo de Scarf. Ele explica que todo o estresse e a culpa pela luta contra o clã do Relâmpago não deveriam preocupá-lo tanto, porque venceram graças à sua liderança. No clã Pantera, Lopt, o garoto com muitos problemas internos, não está se dando muito bem com suas lembranças. Está lutando com sua consciência, e a bruxa lhe propõe uma saída fácil: eliminar Yuto. Mas Lopt,
se nega a fazer isso. O que será que ele planeja? Isso não sabemos, mas não dá para confiar nesse sujeito. De volta ao reino do clã do lobo, Yuto recebe uma ligação de Mitsuki para desejar-lhe um feliz ano novo. Mas antes que possam continuar a conversa, o telefone de Yuto se desliga de maneira misteriosa. Então Yuto resolve sair para dar um passeio noturno pela cidade. No caminho, se encontra com as gêmeas, que o acompanham a um bar. Chegando lá, Yuto nota que uns caras estão incomodando uma garota. Ao intervir, os caras percebem quem Yuto é e se desculpam. Ao olhar para a garota, nosso prota tem uma surpresa: ela se parece com Mitsuki. O que está acontecendo aqui? Depois disso, o protagonista retorna ao palácio, onde se encontra com Felícia, que está brava porque Yuto saiu sem avisá-la. Mas enfim, Yuto se desculpa e pede que ela prepare um quarto de hóspedes para a garota que o acompanha, e Felícia, quando vê a garota, pensa que é Mitsuki. Mas a princesa é finalmente apresentada. Seu nome é Lifa, a princesa do clã guerreiro. Enquanto isso, fora do palácio, Chris e Rune estão conversando, e parece que Rune estava seguindo ele sem que Yuto percebesse. Chris pergunta a ela o que achou da princesa Lifa, e Rune dá seu veredito: ela é poderosa, mas ainda lhe falta muito para ser uma verdadeira ameaça para Yuto. Mais tarde, Felícia informa a Yuto que Lifa está tentando entrar na loja da forja, mas os guardas a estão impedindo. Então, Yuto vai imediatamente ver o que está acontecendo, só para encontrar Ingrid saindo da loja, que claro, também confunde Lifa com Mitsuki, e eles explicam a situação. Lifa revela a Yuto que ele poderia encontrar um caminho de volta para sua casa através de um espelho mágico. E nosso prota, querendo saber mais sobre o assunto, a convida para comer e assim se aprofundam mais no assunto. Quando Yuto põe em dúvida seu poder, ela o paralisa com um par de runas. Depois desse pequeno show, Lifa revela sua verdadeira identidade. Seu nome é Sífrida, a imperatriz do Sacro Império Asgard, e acontece que a magia dos espelhos tem algo a ver com os eventos da mitologia nórdica. Como se as coisas não pudessem se complicar mais. Depois de uma conversa intensa, Yuto liga para Mitsuki, conta sobre a garota que parece sua gêmea e diz que já quase encontrou um caminho de volta. No dia seguinte, Yuto é avisado de que o clã do Relâmpago está vindo para atacar, então Yuto mobiliza suas tropas e se prepara para a batalha. O que segue é uma série de ataques e contra-ataques com carros blindados, escudos gigantes, e claro, mais drama do bom. Depois de uma retirada forçada, Yuto recebe a notícia de que Lopt está lançando um ataque com mais de 10.000 homens. O caos está prestes a se desencadear, e Rune e Stein se enfrentam em uma batalha que poderia decidir o destino de todos. O duelo de Stein e Rune seguia com tudo, mas era perceptível que Stein tinha uma vantagem avassaladora. Quando estavam prestes a decidir quem ia ficar com a vitória, um dos filhos de Stein chega correndo como se fosse o WhatsApp da guerra e o avisa que Lopt e seu clã Pantera estão prestes a arruinar a festa para Yuto e seu clã. Então Stein, que já estava quase por dar como terminada a briga, decide voltar para o palco da batalha principal. Mas Rune não ia deixar que ele escapasse tão fácil. Voltando a Yuto, com seu grande cérebro tático, analisa a situação e não gosta nem um pouquinho do que vê. O clã Pantera está prestes a fazer um massacre em seu exército. E enquanto Felícia lhe sugere que, talvez fugir seja a opção, Yuto responde com um: não, esta batalha eu não perco. Aqui é quando começa a aparecer o prota-líder, como nos filmes de guerra, e suas tropas o seguem com todo o ânimo renovado, porque ter seu líder à frente motiva mais que um café duplo. E aqui é onde a luta entre Yuto e Lopt, como uma novela com reviravoltas de roteiro, toma forma. Lopt vê que as forças de Yuto não só se mantêm firmes, mas começam a ganhar terreno, e isso lhe dá mais raiva ainda. Voltamos então ao duelo entre Rune e Stein, onde ela, com um toque de magia e muita valentia, acaba dando a Stein uma ferida que o faz se retirar. Enquanto a batalha continua, Yuto finalmente enfrenta Lopt, quem, não vamos mentir, pensava que ia ganhar fácil. Mas Yuto lhe dá uma boa lição de que já não é o garoto fraco de antes e, como se fosse um filme de ação, lhe dá uma surra épica que deixa Lopt fora de combate. Logo sentiu a presença da bruxa e seu corpo começou a desvanecer. No presente, Mitsuki vai caminhando tão tranquila e se encontra com algo estranho brilhando em seu quarto. Subindo as escadas, descobre que Yuto acaba de voltar. O protagonista finalmente apareceu no quarto de Mitsuki, claro que ela não pôde conter as lágrimas. Correu para ele, o abraçou com toda sua força e soltou tudo que havia guardado durante esses 3 anos sem ele. Senti tanto sua falta, disse como se estivesse saindo sua alma. O garoto, um pouco confuso pela onda de emoção, pediu que ela pegasse seu telefone para tentar ligar para sua versão passada, mas não funcionou. Enquanto isso, no passado, Lopt estava furioso, irritado com a bruxa por ter enviado Yuto para outro mundo. Porque ele queria enfrentar o protagonista cara a cara, e agora não podia. Então Lopt tem a ideia de atacar o clã Lobo sem pensar nas consequências. Assim como Stein, que ao saber do desaparecimento de Yuto, decidiu que não ia ficar de braços cruzados e se juntou mais uma vez a Lopt para o ataque.
De volta à fortaleza do clã Lobo, Rune acordou com a má notícia de que seu pai havia desaparecido. E como tudo sempre piora, Chris lhe soltou que o clã Pantera estava prestes a atacar. Rune, preocupada, perguntou a Felícia se ela podia invocar Yuto novamente, mas Felícia lhe explicou que só seria possível com outro espelho das fadas. Não tem jeito, Rune tem que continuar lutando sem o papai. Enquanto isso, Yuto e Mitsuki deram uma volta pelo Japão porque, depois de 3 anos sem se verem, o melhor é ir a um shopping para escolher roupas. Yuto, em um ato de gratidão, decidiu presentear Mitsuki porque, sabe como é, esperar 3 anos não é nada fácil. Ao mesmo tempo, no outro mundo, Rune se preocupava em liderar as tropas do clã Lobo, enquanto Chris foi falar com Lifa. Acontece que Lifa tinha o poder de invocar Yuto de volta, mas apenas se ele realmente quisesse retornar. Isso porque apesar de não terem certeza do que tinha acontecido, acreditavam que Yuto não havia partido tão facilmente, e estava certa de que ele continuava vivo. Ao cair a tarde, Yuto e Mitsuki estavam desfrutando de um piquenique em uma reviravolta de eventos. Mitsuki recebe uma ligação telefônica de Yuto do passado. Ali estavam Ingrid, Felícia e Rune, que lhe contaram que haviam perdido para o clã Pantera e que a situação estava grave. Depois da ligação, Yuto tinha dúvida existencial, voltar ou não voltar? Felícia lhe esclareceu que era possível, mas a decisão era dele. Quando a ligação terminou, Felícia não aguentou mais e rompeu em lágrimas, abraçando Rune. Agora algo bom acontece. Nessa mesma tarde, Yuto e Mitsuki se encontraram em um lugar sagrado. Mitsuki pediu a Yuto que voltasse a Yggdrasil, e a levasse junto. Ele resistiu no início, mas acabou aceitando que ela o acompanhasse. Por fim, Yuto pediu Mitsuki em casamento, e ela aceitou com toda a felicidade do mundo. Assim, Yuto retornou ao reino com sua nova esposa, e a aldeia o recebeu como o herói que sempre havia sido. Mitsuki na varanda, foi recebida pelas garotas da família de Yuto, e Rune em um gesto de gratidão, agradeceu a Felícia por ter sido parte desse retorno épico. E nesse momento, Yuto sorriu com esperança e felicidade, sabendo que finalmente havia retornado ao seu verdadeiro lar. Desta maneira termina este anime. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like e comentar a palavra Lobo para que eu traga mais animes épicos. Obrigado por assistir.